Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. Nossa jornada de hoje nos leva por um caminho fascinante, a história da psicoterapia. Desde as práticas mais antigas no Egito até as teorias complexas de Freud, né? Exatamente. E olha que interessante, começamos lá no Egito Antigo com as trepanações cranianas. Dá para imaginar? Eles buscavam a causa da doença mental diretamente no cérebro. Na abrindo crânio de mente, um tanto radical, não acha? Sem dúvida. E perceba a diferença de abordagem, né? Na época, acreditava-se que, a doença mental tinha uma localização física. Uma visão bem, digamos, materialista da coisa, né? Os gregos? Antes disso, a gente dá um pulo na perspectiva bíblica. Já tinham relatos de, digamos, quadros psicopatológicos. A inveja dos irmãos de José, por exemplo. Ah, sim, ou o alcoolismo de Noé. Lembro de estudar isso. Uma abordagem mais moral da questão, talvez? Isso mesmo. E aí sim, chegamos à Idade Média. Um período obscuro, principalmente para quem sofria de doenças mentais. De obscuro a tenebroso, eu diria. Prisões, masmorras, tratados como criminosos. Punição e cruel a regra. Imagine só, doentes mentais, confinados com assassinos, exibidos em circos. Uma completa desumanização. Difícil mesmo imaginar. Um retrocesso enorme se comparado com as tentativas, ainda que rudimentares, dos egípcios. Terrível, né? E as coisas não melhoraram muito depois, não. Quer dizer, na Idade Média a coisa toda tomou um rumo bem supersticioso. Magia, demonologia, né, exorcismo, isso também é tratamento brão para tudo. Exatamente. Possessão demoníaca era a explicação mais comum para, qualquer transtorno mental. Daí, vinham os rituais, as benzedeiras, poções mágicas. E o curandeirismo, né, uma mistura de crenças populares, ervas, às vezes até algum conhecimento prático, mas sem base científica nenhuma. Sem falar no xamanismo, presente em várias culturas. Os xamãs, figuras importantes, com um pé no mundo espiritual. Líderes espirituais curandeiros detinham o conhecimento, digamos, ancestral. Entendiam de ervas, rituais, tinham uma posição de destaque na hierarquia social. Esses xamãs detinham um poder incrível, Uma posição de destaque, influenciavam a comunidade inteira. Influenciavam mesmo, tanto fisicamente quanto socialmente e espiritualmente. Eram figuras bem centrais, com anos de aprendizado, né? Anos de aprendizado, rituais e a crença nos seus dons. Acreditavam e faziam os outros acreditarem que tinham poderes, tipo uma ponte com o mundo espiritual. Fascinante, né? Como a crença, a fé pode influenciar e curar. Falando em curas e crenças, o mesmerismo, por exemplo. Mesmer, Franz von Mesmer, um médico austríaco, século XVIII. Bem interessante a teoria dele, Magnetismo animal. Lembro de ter estudado isso, um fluido invisível, que percorria tudo, seres vivos, objetos. Exatamente. E ele acreditava que podia manipular esse fluido, com ímãs, metais, para curar as pessoas. Tinha uns rituais meio, digamos, performáticos, Aquele negócio do baquete com água magnetizada. Os pacientes em volta em transe, uma espécie de hipnose coletiva, É precursor do hipnotismo moderno, Influenciou as terapias. Depois, Freud, por exemplo. Esse Mesmer, apesar de controverso, acabou influenciando muita coisa. A Comissão Francesa pode até ter desacreditado as teorias dele. Mas abriu caminho, para o estudo do inconsciente, da sugestão. Exatamente. Sem falar naquela coisa da relação terapeuta-paciente, essencial para a psicoterapia depois. E por falar em influências, não podemos esquecer da reforma hospitalar. Pinel e Esquirol. Grandes nomes. Pinel, nossa, libertar os pacientes das correntes no Bicêtre, 1793, que mudança, Revolucionário. Observação sistemática, classificação das doenças, um novo olhar, humanizando. E Esquirol, dando continuidade, o primeiro curso formal de psiquiatria, formalizando o estudo e o asilo terapêutico, um passo importante. E o Esquirol, contribuiu com uma classificação bem mais precisa das doenças. Mentais. E sabe diferenciações de ilusões. Isso é fundamental. Sem dúvida, um avanço e tanto. E depois, veio o tratamento moral. Uma abordagem mais humanizada. Humanizada é a palavra, substituindo aqueles métodos, punitivos, Respeita a dignidade do paciente. Finalmente. Exatamente. Ambiente terapêutico, estruturado, atividades ocupacionais bem diferentes de tudo que se fazia antes. Uma mudança radical. Radical mesmo, do confinamento e punição para o tratamento, com dignidade, um passo enorme. E depois disso, o que veio depois? E depois do tratamento moral, as coisas começaram a mudar. Mais ênfase no ambiente, no social. Não era só tratar a doença, mas o doente como um todo.
considerar o contexto, né? Isso. E aí, Karina, vários tratamentos médicos, ervas, repouso, banhos. Hidroterapia, lembro disso. Massagens também, até estímulos elétricos, né? E calmantes. Barbitúricos. Bem, tudo que se tinha na época. E aí, nesse contexto todo, chegamos ao Freud. Freud, nossa, uma figura, evolucionou, surgindo ali no século XIX. Em Viena, médico, começou estudando em guias, dá pra imaginar? Em guias. Sério, que curioso. E a medicina da época, bem focada no biológico, né? Totalmente. Psiquiatria, como conhecemos, nem existia. E aí, ele vai pra França estudar com Charcot. Charcot, aquele da Salpêtrière, hipnose, né, Ria? Exatamente. Freud ficou fascinado, com a hipnose, a histeria em homens, a dissociação. Estudou tudo isso lá, com uma bolsa, né, de 1885 a 86, um período decisivo para ele. E depois, né, veio o Breuer. Joseph Breuer, bem, com o método catártico, usando a hipnose bem. Método catártico, liberando as emoções, né, falando cura, algo assim. E depois, veio o Breuer com o método catártico, usando a hipnose bem, para liberar as emoções reprimidas, né? A famosa talking cure, como diriam depois, falando cura, dando vazão aos traumas. Exatamente. E o caso mais emblemático, Anna Alberta Pappenheim, paciente do Breuer, bem complexo. Complexo e fascinante, né? Sintomas, paralisia, distúrbios de visão, tudo ligado a traumas passados. Trauma, reprimido e se manifestando fisicamente. E a hipnose, bem, permitia acessar essas memórias. Traumáticas, né? E com a aberração, liberando as emoções, vinha o alívio, a cura. Então, depois dessa talking cure, a aberração, Freud e Breuer precisariam se distanciar. É tipo discordância sobre o rumo das pesquisas. Isso. Breuer, bem, mais conservador, não concordava com a ênfase que Freud estava dando para a sexualidade. Os traumas sexuais, né, a sedução, Breuer não engoliu essa. Exatamente. E aí, romperam em 1893, depois de publicarem juntos os estudos sobre a histeria. Foi abrir o caminho, para ele desenvolver a psicanálise do jeito dele. Associação livre. O paciente fala o que vem à mente, sem censura, Sem filtro, né? E o caso da Elizabeth foi importante nesse período. Raju Freud, bem, e o Brecht, se aprecia, fall. A teoria do conflito psíquico, né? Traumas, fantasias, tudo reprimia, né? Gerando conflitos, E os sintomas, bem, uma forma de expressar esses conflitos em entes. E aí, nasce a psicanálise, com bases teóricas e técnicas próprias. Então, depois dessa ruptura com o Breuer, Freud começou a se aprofundar na própria teoria. E a formação dele em medicina e neurologia, influenciou bastante essa busca dele por explicações científicas, deterministas. Total. A medicina da época, bem, era muito focada no orgânico. E ele, buscando entender os fenômenos psíquicos com o mesmo rigor. Refletindo, o zeitgeist científico do século XIX. Tudo tinha que ter uma causa, uma explicação bem material. Exato. E ele, queria aplicar essa metodologia científica rigorosa ao estudo da mente. E bem, aí que entra o inconsciente. O inconsciente, é uma concepção revolucionária, totalmente inovadora para a época. Freud, bem, virou o jogo. Então, depois dessa ruptura com Breuer, Freud começou a se aprofundar na própria teoria. E nessa busca... uma explicação mais científica para os fenômenos psíquicos, Ele acabou reconhecendo essas forças além da consciência, um novo paradigma, Processos mentais inconscientes, forças dinâmicas, determinismo psíquico, E essa dualidade entre o rigor científico e a exploração do inconsciente. Marcou toda a obra dele, criando essa tensão produtiva que impulsionou a psicanálise. E aí, veio a interpretação dos sonhos. Em 1900, que obra? Descobrindo o significado simbólico dos sonhos, dos sintomas, revolucionário. E a teoria dele, passou por várias fases. Começou com a teoria do trauma, histeria, neurose obsessiva, tudo ligado à libido. Represamento da libido sexual, causa imediata dos transtornos. Depois vieram as reminiscências, os neuróticos sofrendo de lembranças. E a cura, Seria lembrar do que estava esquecido, tipo trazer à tona o que estava reprimido. E as resistências, As resistências inconscientes, E as interpretações. Aí, bem, chegamos na teoria topográfica, com o consciente, pré-consciente e inconsciente.
Igual um iceberg, né? O consciente, só a pontinha, a maior parte bem submersa no inconsciente. Então, né, depois dessa teoria topográfica, com o consciente, pré-consciente e inconsciente, Freud, bem, deu mais um passo. É tipo, expandiu a teoria, né? Aprofundou, complexificou. E como era mesmo? Pré-consciente. O pré-consciente, bem, funciona como espécie de filtro entre o consciente e o inconsciente. Filtro, tipo, selecionando o que pode vir à tona, controlando o acesso, né, à consciência. Isso. E o inconsciente, bem lá no fundo, reprimido, né? Tudo que não pode, não deve vir à tona. Memórias, né? Traumas, desejos, tudo escondido lá. E essa teoria foi importante. Fundamental, a base, né, psicanálise até a teoria estrutural, id, ego, superego. Isso a famosa, né? Estrutura tripartite, 23, com o ego e o id. Bem, dividindo a psique. Em 3 partes, né? E se bem, os impulsos por ser o ego, a vontade, A moral, né? As regras, a censura, os ideais e o narcisismo também entra nessa. e a dissociação do ego, né, complexo. Freud revolucionou a forma de entender a mente. Revolucionou mesmo. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje, ouvintes. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pela história da psicoterapia. Um abraço a todos e até a próxima.